Olá, sou Abe Uber e é uma alegria mais uma vez estar junto com você no programa Isto é Só o Começo. Sabe, eu amo pregar a palavra de Deus e hoje nós vamos estar aprofundando na última palavra da série 7 Passos para Ganhar Respostas de Oração. Só que se você está ligando pela primeira vez neste programa, você está de parabéns, porque nesse último passo eu dou também a recordação de todos os 7 passos para como ganhar respostas de oração. Vai ser demais, fique ligado. Olá, eu sou Luciano Subirá e estou passando aqui para recomendar um livro extraordinário, me abençoa demais. É o Kryptonita, o livro do John Bevere, um dos meus autores prediletos. É não apenas uma instrução bíblica de alto nível, mas uma mensagem de alinhamento profético para a nossa geração, necessária e revolucionária. Acesse o nosso site orvalho.com e adquira o seu. Bem, hoje é o nosso último programa dos 7 passos para ganhar resposta de oração. Eu estou muito emocionado porque eu sei que muitas e muitas pessoas já estão ganhando resultados, respostas de oração. Eu já ouvi tantos testemunhos acerca dessa série e como as pessoas têm recebido várias respostas poderosas de oração para a glória de Jesus. A sua vida também não será diferente. Você também vai ganhar grandes respostas de oração. Eu tenho certeza disso. Fique ligado. A terra estava aqui, o buraco aqui, ele tchum, e jogava assim. Porque ele falou, não quero ver o sofrimento do cavalo. E ele ficou jogando, ficou jogando, ficou jogando. E não olhava para o cavalo, só jogava aqui no buraco, só jogava. Na última pasada, quando estava limpo, ele pensou, agora o cavalo já morreu com certeza, eu não vou precisar de preocupar com o sofrimento do meu cavalo. Ele estava jogando a última pasada e ele olhou. Aí ele viu o que vinha acontecendo desde a primeira pasada. Ele viu aquela terra voando pelo ar e caindo em cima da costa do cavalo. E o cavalo fazia assim. Jogava a terra para o chão e pisava em cima da terra. E o cavalo agora estava no nível do chão, pisando em cima. Aí ele ficou com pena, não dá jeito de matar o cavalo, e deixou o cavalo morrer de velhice mesmo. Mas, eu tenho que sempre dar um final feliz na história, né? Mas é o seguinte, veja bem, queridos, você sabe que aquele cavalo estava muito certo. Toda a terra que caía aqui, ele jogava assim, pisava em cima, e ele foi subindo. Sabe que é assim que você e eu devemos fazer? Todo problema que o maligno, que as circunstâncias jogam, você só faz assim, Deus, eu estou lançando, já lancei sobre ti, não é mais meu cuidado, eu não aceito, e eu piso em cima da cabeça do maligno, eu sou mais que vencedor. Amém? Essa é a forma, glória a Deus. Eu lembro bem, naquela época eu era um pouco mais gordinho, eu podia imaginar isso até melhor talvez, mas sabe como eu vi, e eu até aconselho todo mundo, se imagina assim, se a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lançando de uma vez por todas, não é repetitivo, é você realmente decidindo lançar de uma vez por todas. De hoje em diante, o problema não é meu, todos os problemas, não só do passado, não só do presente, até os problemas que o maligno, as preocupações que o maligno no futuro vai tentar jogar, ou que as circunstâncias, ou que a vida mesmo joga contra mim, de hoje em diante, eu já lancei de uma vez por todas sobre o Senhor, não são mais minhas preocupações. De hoje em diante eu recuso a preocupar. Sabe como eu fiz para ter uma imagem mental dessa realidade? Eu me imaginei uma bola de borracha. Uma bola de borracha. Como eu disse, quando eu era mais gordinho era mais fácil imaginar isso. Mas
mas ainda me imagino, ainda sou essa bola de borracha. Quando se refere à preocupação, eu ainda me vejo como uma bola de borracha. Sabe o quê? O maligno joga a preocupação, põe, vai direto para Deus, porque eu já lancei de uma vez por todos os problemas sobre Ele. Ele que está cuidando de mim, eu só estou descansando, meu trabalho é descansar nele, em nome de Jesus. Amém? Então esse é um grande, grande princípio de orar com fé. Por isso que eu gosto muito, vamos só ver esse 6º passo mais uma vez. Pense sempre na grandeza de Deus e na sua bondade, e conte as bênçãos que Deus já tem manifestado em sua vida. Assim a sua fé aumentará. Eu ouvi uma história verdadeira sobre uma senhora que tinha uma filha. Essa filha já nasceu com uma deficiência nas pernas. As pernas eram tortas e mais curtas assim, né? Então a filha não podia andar. A filha tinha essas pernas com deficiência. E quando ela foi receber oração pela filha dela, eu acho que a filha dela tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, o homem de Deus que orou, ele disse, olha, eu tenho certeza quando eu orei, pela palavra que não mente, que a cura entrou na sua filha. Então a sua filha, eu creio, está curada. Você concorda em fé comigo? Eu concordo. Ele disse, então olha, o que eu quero te encorajar, pense nas grandezas de Deus. Faça isso, pense nas grandezas de Deus, na sua bondade. Fique louvando a Deus. Fique louvando, fique agradecendo a Deus pela cura da sua filha. Fique agradecendo a Deus. Dia e noite, todo momento que você lembrar, vai agradecendo. Diga os versículos da Bíblia. Diga obrigado, Senhor, porque a minha filha já está curada pela chaga de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já levou as enfermidades das minhas filhas, as deficiências da minha filha. Eu declaro, ela está curada. Fique louvando. E ela, graças a Deus, teve a simplicidade e a sinceridade espiritual de realmente receber aquelas palavras daquele homem de Deus. E ela começou a fazer isso dia e noite, toda hora. Eu acho tão lindo uma mãe que é apaixonada pelos filhos assim. Uma mãe que paga o preço pelos filhos, um pai que faz isso também, isso é lindo demais. E essa mãe só ficou lá, adorando, agradecendo a Deus. Toda vez que ela lembrava, obrigado, minha filha está curada. E um dia, depois de, eu acho que já tinha passado uns 4 meses, ela só agradecendo a Deus. Ela estava dando banho na filha. A filha não tinha mobilidade. Então ela tinha colocado uma bacia, colocado a filha dentro da bacia, com água quente, uma bacia muito grande. E ela lavando as perninhas da menina. E ela, mãe, né? Ajoelhado lá, lavando as perninhas. Ela começou a chorar, vendo as perninhas da filha dela. Quando ela de repente lembrou, parece que ela até ouviu de novo aqui dentro aquelas palavras que o homem de Deus havia dito meses atrás. Olha, estou lhe avisando, não duvides, fique agradecendo a Deus, porque ela já está curada. E ela lá ajoelhada, enxugou as lágrimas e falou, eu lhe agradeço, Deus, minha filha está curada pela chaga de Jesus. A tua palavra diz que Jesus já levou suas enfermidades, suas doenças. Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as suas enfermidades. Obrigado, porque minha filha está curada. E ela ficou louvando, olhando para cima, quando de repente ela ouviu uns estalos enormes, estalos muito grandes. Ela olhou para baixo e ela viu as pernas ainda estalando, milagrosamente, endireitando, crescendo, e ficou
100% perfeita e curada. Isso é uma história verdadeira. Por quê? Porque ela realmente pensou sempre na grandeza de Deus. Deus tem te dado livre-arbítrio. Você pode escolher a pensar coisas boas, pensar e louvar e contar as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. 7º e último passo: faça com que cada oração e comentário acerca do seu pedido se torne uma declaração de fé e não de incredulidade. Ore a solução. Em outras palavras, toda vez que você for orar, vai orando, agradecendo, tomando posse, louvando a Deus. E não fique falando e orando o problema, mas sim a solução. Vigie a sua boca, vigie as suas palavras. Tenha cuidado para não arrancar. Eu gosto dessa frase demais. O Robert C. McQuilkin, fundador da Faculdade Teológica onde eu estudei, ele que foi o primeiro que eu soube que disse essa frase, achei forte demais. Ele disse: tenha cuidado para não arrancar, desenterrar com um arado, né? Em inglês é plow up. Tenha cuidado para não arrancar ou desenterrar com incredulidade aquilo que você plantou com fé. Então, uma vez que você liberou a palavra da fé, meu irmão, não vai falar besteira depois, não vai falar palavras de incredulidade. A Bíblia diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. A gente pensa que aí está falando só de palavrão. Deus está falando que não é para a gente falar palavrão. Não é só isso que está dizendo isso. Quando ele diz nenhuma palavra torpe, não são somente palavrões. Não é somente fofoca, falando mal dos outros. Tudo isso é palavra torpe. Mas, o que mais é palavra torpe? Veja o contexto. Olha o que ele diz: mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade que conceda, para que conceda graça. Qualquer palavra que não concede graça, que não traz fé, é uma palavra torpe. Qualquer palavra de dúvida é uma palavra torpe. Qualquer palavra de incredulidade é uma palavra torpe. Sabe, diga palavras de fé constantemente. Palavras de graça, de vitória. Ele diz: não saia da sua boca nenhuma palavra que não seja uma palavra que edifica, que traz fé, que traz vitória, que edifica, que anula a dúvida. Isso é tão precioso. Por isso que ele diz em Hebreus 6,12: sejam como aqueles que nunca perderam a fé e receberam tudo que foi prometido para eles. Eu lembro uma história verdadeira do Raymond T. Ritchie, um grande homem de Deus. Estava numa grande convenção de pastores, quando eles receberam notícia que o pastor anfitrião daquela grande convenção tinha, de repente, ele teve um ataque cardíaco, foi levado rapidamente para o hospital, e o médico disse que ele nunca iria voltar à consciência, porque ele já estava morrendo. A esposa ligou para contar para os outros organizadores lá da convenção. Aí pediram esse grande homem de Deus. Esse homem de Deus tinha um ministério de cura fenomenal, um dos maiores ministérios de cura da história do mundo. Raymond T. Ritchie, o nome dele. E Raymond T. Ritchie pediram: Raymond T. Ritchie, o senhor pode orar pelo pastor fulano de tal, o anfitrião? Estava lá eu acho que tinha umas 2.000 pastores, era uma convenção de pastores. E ele foi orar. E ele orou com fé, baseado na palavra. Pela chaga de Jesus, nós pedimos agora, nós repreendemos agora espírito de morte, pedimos a cura para o pastor fulano de tal, e tomamos posse agora, restauração completa e total, em nome de Jesus. Amém. Aí ele falou assim: agora, se você crê que Deus já respondeu a oração, vamos todos agradecer a Deus. Aí, levantaram as mãos, louvando a Deus. Tal. Muito bem. Nós cremos que ele já está curado. Aleluia. Aí, deixou o microfone lá, ele foi descendo do lado do palco, quando ele, de repente, virou e voltou correndo, pegou o microfone e falou assim: quantos aqui se comprometem a continuar orando pelo pastor fulano? Aí, muita gente levantou a mão.
Ele falou, por que vocês vão ficar orando por ele se ele já está curado? Então você vê que a maioria que estavam lá não estavam nem entendendo os princípios de fé. Não entendendo. Por isso que eu falo, às vezes, a pessoa está anulando a própria fé dela, até com coisas espirituais. Coisas espirituais. Eu lembro uma vez, quando eu estava de férias da faculdade teológica, eu tinha terminado o meu 2º ano da faculdade, eu tinha 19 anos de idade. E eu vim para o Brasil para pregar com meu pai e ir para cidade diferente, onde meu pai estava pregando, e eu estava pregando, e a gente estava orando pelas pessoas, e eu não estava com palheta para tocar violão. Então comecei, e era às vezes um grupo grande de pessoas, e não tínhamos amplificação. Então para o violão ficar bem alto, eu tocava assim, com força, com minha unha, só que não pegava só minha unha, pegou aqui a parte do dedo, perto da unha. E aí inchou, e aquilo aconteceu por várias semanas, então era calo em cima de calo. Mas depois de muito tempo, aquilo virou uma ferida estranha, porque era um pouco, não doía muito, mas doía um pouco, e ficou sempre aquele calo grande, quase sangrando, com rachaduras assim, e aquela ferida mesmo. O mais estranho é que passou mais do que 2 anos, e eu estava agora tocando violão só com palheta, mas mesmo assim aquela ferida não ia embora. Continuou por mais do que 2 anos. E eu, em vez de quando, orava, Senhor, em nome de Jesus, não aceito isso e tal. Aí depois eu olhava, ainda estava lá. Aí um dia, depois de quase 3 anos com aquela ferida, e aquilo eu pensei, esse estranho não vai embora, essa ferida grande aqui. Aí eu falei assim, eu prego fé, eu vou praticar fé. Falei assim, pai, peguei os versículos da Bíblia, fiz minha petição, baseado na Escritura, falei, eu peço agora a minha cura, e eu lhe agradeço, que estou curado, coloquei esses passos em prática. Estou curado, obrigado, Jesus. Aí eu lembro nitidamente uma voz vindo, falou assim, olha para ver se já saiu. Olha para ver se. A dúvida. Se eu tivesse olhado, eu não teria ficado curado. Eu falei, não vou olhar se, para ver se. Eu já estou curado, obrigado. Só fiquei louvando. Passou alguns dias, veio a voz. Rapaz, lembra aquela oração? Olhe para ver se. Não, estou curado. Esqueci. Continuei. Alguns dias depois, eu estava batendo papo com alguém, sentado aqui, e eu, de repente, olhei aqui para o dedo, parece pele de criança. Não tinha nem a cicatriz mais. Continua sendo o dedo tão bonito que minha esposa gosta. Então, olha o que Deus fez. Mas olha, se eu tivesse olhado para ver se, olha esse se, está vendo? Às vezes não são coisas grandes que estão impedindo as pessoas de tomar posse do milagre. São coisas pequenas. Né? O maligno, ele vai tentar roubar seu milagre também. Quantas vezes a pessoa toma posse numa atmosfera de fé, eu estou curado, mas se ela não souber desses princípios, e ela sai até curado mesmo, mas a doença volta. Eu estou liberto financeiramente, eu já estou vendo essas dívidas todas pagas. Se ela continuasse com essa fé, as dívidas iam ser todas pagas mesmo. O problema é que ela sai da atmosfera de fé, não sabe desses princípios, e a incredulidade volta. Entendeu? A incredulidade volta. Por isso que eu quero te encorajar, vai mergulhando, vai se ensopando com a palavra, com fé, com a vitória, para o seu casamento, para a sua família. Você aplica essas promessas de Deus sobre o seu casamento feliz, sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre suas finanças, sobre tudo, gente. Por isso que a Bíblia fala, ora sobre tudo. Por quê? Porque Deus te ama tanto que Ele quer te abençoar em todas as áreas.
E uma vez que você está cheio de fé, não é que o maligno não vai tentar trazer a doença de volta, trazer o problema no casamento de volta. Mas você vai estar tão cheio de fé que você vai falar, não, eu não aceito. E você vai citar a palavra, você vai declarar a palavra. Eu vi, isso é uma história verdadeira também. Eu amo essas histórias que eu vou aprendendo e vou ouvindo testemunhos. Eu já vi cego enxergar. Pessoa que é totalmente cego, que nem a luz do sol podia ver. Eu já vi enxergar. Eu já vi na minha frente. Essa história é muito engraçada. Um dia eu conto para vocês, como Deus falou para mim, colocar saliva nos olhos do cego. Aí eu falei, meu Deus, agora que vai... Mas eu te conto. Mas eu já vi cego enxergar. Eu já vi pessoas. Eu lembro uma vez, eu estava numa reunião lá, um grande homem de Deus lá na frente, e eu e meu pai estávamos lá, e de repente estava sentado ao lado de uma jovem. Eu era jovem também, e essa jovem, muito, muito bonita, essa jovem, mas de repente, eu olho para baixo, eu vejo muletas. Ela falou, eu estava num acidente, né, eu tenho deficiência nas pernas, estava num acidente. Eu não tinha perguntado, né, ela que falou. E ela disse, mas eu creio que eu vou ser curada. Era uma reuniões sobre fé e cura. E eu pensei, uau! Agora é o momento de eu ver o negócio acontecer. Aí na hora da oração, para a cura, ela foi para frente. Era multidão muito grande, mas eu vou ficar com os meus olhos nela. E ela andava com a muleta, E eu vi ela ir lá para frente. E eu fiquei só de olho nela, ver o que acontece. Quando o homem de Deus chegou, colocou as mãos na cabeça dela, ela caiu. Tchum! Aí eu não vi mais. Pensei, e aí agora? O que aconteceu? Eu fiquei curioso demais, mas era muita cura, muito milagre, e eu vendo, e fiquei olhando, onde está a jovem, onde está a jovem, onde está a jovem, quando de repente, eu vejo, nunca vou esquecer essa cena, eu vejo ela descendo o corredor, com as duas, andando perfeitamente, com as duas muletas no ar, e lágrima, o rosto dela estava molhado, ela chegou para mim e abraçou, estou curada. Eu já vi na minha frente acontecer. Isso é uma outra história verdadeira. Esse irmão, ele tinha uma perna mais curta e era uma só, né? Com deficiência e torta. Então ele andava assim, sempre, né? Mas depois que ele recebeu a oração, a perna dele cresceu e endireitou, ficou perfeita, igual a outra. E ele estava curado. Passou-se, se eu não me engano, foram 2 meses. Ele curado. Só que a vantagem, graças a Deus, ele sabia desses princípios da palavra de Deus. Porque se ele não soubesse desses princípios da palavra de Deus, olha como o maligno é sujo. Ele estava andando na calçada da cidade, um dia, no centro da cidade, quando de repente a perna, do nada, fez assim, e voltou a ficar torta e mais curta. Na hora, alguém poderia dizer, pensei que eu estava curado, mas voltou o problema. Ele não pensou 2 vezes. O que diz a Bíblia? Resistir o maligno, ele fugirá de vós. O que ele fez? Na mesma hora, ele não estava nem aí com as pessoas na calçada, no centro da cidade. Ele sentou na mesma hora, sentou na calçada e falou assim, eu não aceito isso não, diabo. Eu estou curado pela chaga de Jesus. E ele mesmo pegou o pé e endireitou assim. E o pé e a perna ficaram totalmente normais e permanentemente curados para a glória de Jesus. Amém? Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer um milagre em cada uma das nossas vidas. Vamos ficar em pé, por favor. Olá, eu sou Luciano Subirá e estou passando aqui para recomendar um livro extraordinário, me abençoa demais. É o Kryptonita, o livro do John Bevere, um dos meus autores prediletos. É não apenas uma instrução bíblica de alto nível, mas uma mensagem de alinhamento profético para a nossa geração, necessária e revolucionária. Acesse o nosso site orvalho.com e adquira o seu.
A pergunta de hoje é: qual é a melhor maneira de ler a Bíblia? Bem, você vai começar o livro de Levítico. Brincadeira. Levítico é um livro um pouco difícil de ler, lá do Velho Testamento. A realidade é que você tem que lembrar que a Bíblia é dividida em duas partes: o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento quer dizer o velho pacto ou aliança, o velho contrato que Deus tinha com os homens. O Novo Testamento é a nova aliança, o novo contrato que Deus agora tem com os homens. Então, obviamente, o Novo Testamento é mais importante. Por isso, se você estiver começando a ler a Bíblia, eu quero te encorajar a iniciar-se no Novo Testamento. Agora, os primeiros 4 livros do Novo Testamento são os evangelhos sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso, você poderá já começar com o 4º evangelho, o Evangelho de João, e vai até o final do Novo Testamento. Aí depois você começa em Mateus e pega o Novo Testamento completo e lê de novo até o final do Novo Testamento. Depois sim, pega em Gênesis e lê a Bíblia toda, porque é importante você ter essa base do Novo Testamento para poder até ler o Velho Testamento pela ótica da nova aliança que nós temos com Deus. Agora, acima de tudo, existe um princípio muito profundo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é justamente isso, a palavra de Deus. Então não é simplesmente um livro que você vai ler de qualquer forma. Você vai ler sistematicamente, mas você vai ler em espírito de oração. Eu encorajo as pessoas, antes de lerem a Bíblia, de orarem, uma pequena oração. Espírito Santo, me ajude a entender a palavra de Deus. Pai, pelo teu Espírito Santo, ilumine a palavra, fale comigo agora pela tua palavra. E ao ler nesse espírito de oração, no companheirismo do Espírito Santo, Deus vai te revelar coisas profundas e gloriosas. Deus abençoe, um abraço. Vamos sempre aprofundar na palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, como disse Jesus, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bem, que pena, né, que acabou essa série, mas vai ter muitas outras séries. Nessa série sobre 7 passos para ganhar resposta de oração, eu tenho ouvido muitos e muitos testemunhos. Eu lembro de uma jovem senhora que ela disse que ela estava desempregada há tanto tempo, mas ela orou com fé e começou a agradecer a Deus. E quando até alguém ofereceu orar, quem precisa de emprego, venha receber oração, ela disse: não, eu não vou lá receber oração, porque eu já orei e já recebi e já é uma realidade no mundo espiritual. Eu só vou ficar agradecendo a Deus. Quando ela fez esse passo de fé e não cedeu à tentação de anular a fé que ela já havia liberado, sabe o que aconteceu? Naquela mesma semana, ela recebeu um emprego, carteira assinada e tantas outras bênçãos para a glória de Jesus. Eu creio que a sua vida, sua família, seu futuro não será mais o mesmo, por causa do poder da palavra de Deus. Nós continuamos ligados durante a semana também, pelo meu canal no YouTube. Inscreva no canal do YouTube e vamos estar juntos sempre com a palavra de Deus. Por sinal, se você não ouviu as outras mensagens dessa série 7 Passos para receber resposta de oração, ao entrar no meu canal de YouTube, você vai poder ter acesso a todas as mensagens dessa série, tá certo? E eu também continuo ligado com você pelas redes sociais. E se você quiser mais material para aprofundarmos mais na palavra, você poderá também ver o material e receber na sua casa esse material através do MDA Shop. Que alegria estarmos juntos e até a semana que vem. E não esqueça, isto é só o começo.